Domplex. Santo Antão e o Sátiro. Durante muito tempo, os historiadores do Museu Nacional de Arte Antiga supuseram que esta obra era produto da mão do célebre pintor quinhentista Gregório Lopes. Em 2010, no contexto da preparação de uma grande exposição sobre pintura antiga portuguesa, uma refletografia de infravermelhos levada a cabo pelo Laboratório Hércules da Universidade de Évora revelou os desenhos preparatórios desta pintura. Essa revelação permitiu aos historiadores de arte concluir que esta pintura não é de Gregório Lopes, mas de um outro mestre, cujo nome se desconhece, mas cuja assinatura artística passou a ser perfeitamente identificável. Laboratório Hércules. Neste caso, Hércules sem acento, porque se trata do acrónimo de Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda. Fundado em 2009, o Laboratório Hércules é uma unidade da Universidade de Évora que se tornou uma referência no estudo do património artístico, arquitetónico e arqueológico. Dito isto, no Hércules não há historiadores. Há bioquímicos, químicos, físicos, biólogos, engenheiros, dezenas de investigadores das ciências físicas que fornecem aos historiadores e aos restauradores dados novos sobre as peças que eles trabalham. Por exemplo, a Biblioteca do Vaticano abriu pela primeira vez as suas portas a investigadores exteriores à instituição para um projeto de análise de algumas das suas iluminuras. A investigadora a conseguir esta proeza é portuguesa e pertence ao Laboratório Hércules. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Durante gerações e gerações, os historiadores acreditaram que este era o rosto de Afonso de Albuquerque, o segundo, o mais célebre governador da Índia portuguesa. Não é? Não é. Através da nossa investigação descobrimos que se trata de Lope Soares de Albergaria, o seu sucessor e, curiosamente, o seu inimigo no seio da corte portuguesa. O meu doutoramento trata da Galeria de Vice-Reis e Governadores do Estado da Índia, que está em Goa. Ficou para trás. Ficou para trás. Em 1961, não conseguimos trazer. Quantos retratos são? Ao todo são 121, porque acompanhou todo o período da posição portuguesa na Índia Portuguesa, em todos aqueles territórios. De 1505 até 1961. A galeria foi encomendada pelo vice-rei Dom João de Castro em 1547, na sequência da sua vitória no segundo cerco de Dil, onde se faz retratar como chegou a Goa em triunfo.
Para homenagear os seus antecessores na construção do Império Português na Índia, chama o cronista Gaspar Correia, que conhecera todos eles, para dar indicações a um pintor local acerca das suas fisionomias. E estes desenhos encontramos nas lendas da Índia, do próprio Gaspar Correia. A minha investigação conduziu-me a perceber que foi durante o século XIX que se dá uma intervenção de grande escala em toda a coleção, onde há trocas de painéis, e este foi um dos casos, onde a figura de Afonso Albuquerque foi pintada sobre a figura de Lobo Soares de Albergaria. Nessa altura, as pinturas encontravam-se muito degradadas e foi feita uma renovação onde se deu simplesmente essa troca de painéis, sem a consciência dos valores documentais inerentes a cada pintura. O António Candeias é o orientador da tese de doutoramento da Teresa, está aqui muito atento. A investigação começa sempre no local, começa sempre com análises in situ, análises de imagem, e foi através de radiografia, de fotografia de infravermelho, de fotografia de fluorescência de ultravioleta, com todas essas radiações, nós conseguimos ter outro tipo de informação que não é perceptível aos nossos olhos. E foi assim que, através destas técnicas, a Teresa descobriu, de facto, redescobriu as barbas e a cara original deste retrato. Quando, nos anos 50, estes retratos vêm a ser restaurados aqui em Lisboa, os restauradores perceberam o que se tinha passado no século XIX. Mas houve indicações claras e expressas do Ministro da Educação Nacional para transformar o que eles encontraram numa iconografia mais verídica, mais fiel àquilo que seria o Afonso de Albuquerque, pela adição de rugas de expressão, para o tornar mais idoso, bem como a adição das longas barbas brancas com o nozinho na cintura. Portanto, a ideia era não fazer ondas, não só não desmentir, como sustentar melhor essa mentira. Vamos mesmo ter que esperar pelo final do doutoramento da Teresa para conhecer todos os detalhes, que são muitos mais e alguns deles muito mais surpreendentes ainda. E esta investigação é uma investigação em curso, porque precisamente agora temos uma campanha que vamos realizar em Goa, na Galeria dos Vice-Reis da Índia, onde nós vamos estudar as pinturas que estão por detrás dos repintos do século XIX. Ou seja, e aí esperamos encontrar... Muito, se calhar até podem encontrar o verdadeiro Afonso Albuquerque. Precisamente. António, vamos até Évora conhecer o Laboratório Hércules, o seu laboratório, o vosso Laboratório Hércules? Claro que sim. António Candeias, ainda antes de irmos conhecer o Laboratório Hércules, aqui em Évora, era irresistível pararmos ao pé do monumento mais icónico da cidade. O templo romano é incontornável e nós temos tido a oportunidade de trabalhar no templo. Aliás, o ano passado houve necessidade de uma intervenção de emergência, porque caiu um fragmento de um capitel, e nós viemos dar apoio à intervenção de conservação e restauro, por isso estudámos os materiais, foi também uma oportunidade para conhecer melhor a técnica de construção e com isso fizemos o modelo 3D do templo e em particular o modelo de alta resolução dos capitéis, que serve agora como documentação futura do templo, e testámos um novo biocida para... Biocida? Exato, que é um produto que consegue eliminar os micro-organismos, porque os capitéis tinham colonização biológica de fungos e algas e outros micro-organismos, e nós temos vindo a desenvolver um novo produto que não é tóxico e é completamente inócuo para nós
e foi testado pela primeira vez no tempo romano. E funcionou, E obviamente. funcionou muito bem. É de facto um produto com muitas potencialidades. É muito interessante porque vocês, seguindo a pista do património, é um bocadinho como a exploração espacial ou como o desenvolvimento científico para a exploração espacial. Acabam por se desenvolver tecnologias que depois são suscetíveis de ser aplicadas noutros universos, não é? Nós agora temos um projeto de copromoção com uma empresa que faz máquinas para corte de pedra e vamos reproduzir um dos capitéis em mármore através de uma tecnologia laser e que, se for autorizado, vamos colocar para que as pessoas possam ver com as mãos e mexer num capitel em tamanho natural, em tamanho real. Agora sim vamos até ao Laboratório Hércules. Foi aqui que nós desenvolvemos o biocida que falámos há pouco no Templo Romano. Este é um laboratório muito particular dentro da estrutura do Hércules, porque na realidade o laboratório Hércules é essencialmente um laboratório analítico, por isso nós temos muitas técnicas analíticas que nos vão tentar dar resposta às questões dos tais arqueólogos, arquitetos, conservadores, historiadores, que vêm ter connosco para, de certo modo, nós podemos dar algum contributo. Mas este laboratório de biotecnologia é muito particular porque está muito focado em inovação e desenvolvimento. Portanto, não está à espera de encomendas, toma a iniciativa. Exatamente. Estamos a desenvolver novos produtos, novas tecnologias que nos possam ser úteis para a preservação e a valorização do património. Por exemplo, o tal biocida que foi desenvolvido aqui, o objetivo era desenvolver uma solução verde, uma solução ecológica não tóxica que nos permita criar uma nova classe de biocidas para ser utilizado. Outra área que estamos aqui a desenvolver é uns kits com umas sondas de DNA fluorescente que vão permitir a qualquer pessoa identificar o tipo de micro-organismo e ter uma resposta muito rápida no local. Quase como um teste de gravidez e a pessoa saber, com base nesse teste, que tipo de micro-organismos é que tem como intervir. Vou mostrar-lhe agora onde nós fizemos os ensaios de toxicidade, precisamente para validar este nosso biocida. Ou seja, para garantir que não é tóxico. Exatamente. Para humanos, para animais, não é tóxico, não faz mal, não é? Neste caso, nós temos uma câmara limpa, uma sala limpa, onde nós cultivamos células. Quando diz limpa, é isolada completamente, como isolada. Se fosse um bloco operatório. Exatamente. Este é o laboratório de espectrometria de massa. Nós brincamos, dizemos que é o laboratório mais caro da Universidade de Évora. Aqui estão instrumentos de cerca de quase 1 milhão de euros e este em particular é único em Portugal, por enquanto. Permite-nos realizar estudos únicos. Por exemplo, nós conseguimos determinar isótopos, conseguimos determinar quantidades ínfimas que existem nos objetos e, no caso da arqueologia, permite-nos realizar estudos de proveniência, de mobilidade de populações, de estudos de reconstrução do que é que os nossos antepassados comiam, por exemplo. A sério? É verdade. E neste momento, como é o único equipamento... Mas através de quê? De que matéria? Ossos? Nós podemos analisar ossos, podemos analisar resíduos em cerâmicas, por exemplo, e com isso nós podemos
fazer um conjunto de estudos que até há pouco tempo era impossível fazer em Portugal. Portanto, existe esta capacidade instalada. E por falar em capacidade instalada, quem são estes senhores investigadores, muito jovens na maioria dos casos? De facto é, e este laboratório representa um pouco aquilo que é o Laboratório Hércules, que é composto por equipas multidisciplinares e internacionais. Neste caso temos o Nicásio, que é espanhol, o Pedro Barrulas, que é português, e a Anne France, que é francês, e são grandes especialistas nestas técnicas. Vou aqui falar com a Anne France. Anne, estou curiosa de saber qual é a sua área específica, bem, para já de formação. Qual é a sua formação? A minha formação é em Geologia e depois eu mudei para Arqueometria. E eu comecei Arqueometria. Arqueometria. E eu comecei a estudar esqueletos, Esqueletos. ossos, dentes. Nós já vimos Tártaro. isto em algumas séries de ficção. Uma especialista, É a uma nossa bonita, Bones. exatamente, É a uma nossa bonita especialista em ossos. É ossos. E o que é que faz com, exatamente, o que é que procura? Eu uso ossos e dentes de populações arqueológicas para saber qual foi a dieta e a mobilidade destas pessoas. Também porque a dieta depende da organização familiar, econômica, de um sistema político. Exato. A dieta pode ser organização diferente social. para homens, para mulheres, para jovens, para velhos, por isso. E consegue determinar isso através das análises? Conseguimos encontrar os grandes tipos de dietas, tipo que tipo de cereais, mais carne ou mais peixe, Que interessante. este tipo de coisas. A Anne France está há quanto tempo aqui no Laboratório Hércules? Quase 5 anos. 5 anos, quase 5 anos. E veio em que contexto? Eu vim a trabalhar sobre um projeto que consistiu em determinar a dieta de populações de antiguidade tardiva. Eu tenho agora um contrato para trabalhar sobre um outro tópico que consiste Sim, está em perfeito. estudar a dieta de populações muçulmanas e cristãs do início do Portugal. Bom, isto é de facto um contributo para a história. Compreende-se a relevância que tem, mas há aqui um aspecto mais pessoal que me interessa também. Anne France é de que parte de França? Eu sou de Estrasburgo, Sim. mas eu fiz quase todas as minhas estudos em Paris e depois eu vivi um bocadinho na Alemanha e depois eu cheguei aqui. Porque aqui, por causa do laboratório, que para mim foi uma oportunidade muito grande, porque aqui temos quase tudo do que preciso para trabalhar sobre o meu próprio tópico. Nunca tinha vivido em Portugal. Eu nunca fui em Portugal antes deste trabalho. Eu nunca também sabia que Évora existe. E, enfim, eu acho um país que é muito interessante para trabalhar. Por quê? Porque eu trabalho na França, em 3 laboratórios, eu trabalho na Alemanha, em 2 laboratórios, e, enfim, aqui, para mim, é mais as relações humanas, é mais fácil trabalhar, não sei, é um bocadinho menos frio. Quantas nacionalidades têm presente aqui no laboratório? Em termos da equipa de doutorados, são 7 nacionalidades diferentes. Mas como nós coordenamos um mestrado europeu, um Erasmus Mundus e um doutoramento europeu, chegamos a ter mais de 15 nacionalidades diferentes. Quantas pessoas estão normalmente a trabalhar no Laboratório Hércules, no conjunto destes laboratórios todos? Nós temos 27 doutorados, 30 alunos de doutoramento e os alunos de mestrado são normalmente à roda 12, 15 alunos de mestrado e muitos são estrangeiros. A maior parte dos nossos alunos de mestrado são estrangeiros. Estamos a falar de cerca de 70 pessoas? 70 pessoas Mais ou menos a trabalhar no laboratório, e o que é interessante é que quando vêm, e alguns vêm ao abrigo de Erasmus, por exemplo, depois querem ficar e tentamos sempre arranjar a forma que eles fiquem, porque obviamente para nós também é importante que eles queiram ficar. Claro.
A maior parte quer ficar, eu acho. Este é outro dos nossos laboratórios, é o laboratório de microscopia molecular. Tenho o microscópio de infravermelhos, o microscópio Raman, e que são equipamentos que nos permitem analisar ou microamostras, porque quando nós recolhemos amostras de obras de arte são mesmo amostras ínfimas, Pois tem que ser, não é? imperceptíveis, ou então permite-nos analisar diretamente o objeto sem retirar a amostra. E estes equipamentos têm estas particularidades. Está ali o Carlo Buttaini, que é arqueólogo, especialista em técnicas analíticas na área da arqueologia, que é italiana, Sara Valadas, que é de química, é especialista em pintura, e a Catarina Miguel, que é a nossa engenheira química e que nos abriu as portas do Vaticano. Bem, não foi por acaso que deixei esta história para o final, porque é uma história muito emocionante, Catarina. Quer contar-nos como é que conseguiu abrir as portas pesadas do reservadíssimo Vaticano, concretamente da Biblioteca. Bom, agora temos um português à frente da Biblioteca do Vaticano, mas isto foi antes. Sim, isto foi antes. Sim. Como é que isto aconteceu? Olha, foi quando eu terminei o meu doutoramento que eu tinha o sonho... Doutoramento em? Em Ciências da Conservação. Eu estudei os manuscritos do fundo da Alcobaça e eu tinha o sonho de conseguir entrar no Vaticano e poder comparar o que se fazia cá em Alcobaça com aquilo que supostamente se fazia de melhor no mundo, que deveriam ser os manuscritos que estavam guardados no Vaticano. Dá-te só isso para as pessoas poderem compreender do que é que estamos a falar, de que séculos? Séculos 12 cá em Portugal e 13 para apanhar o início e o final. E toda a gente dizia que era impossível, porque jamais iriam olhar por um projeto que eu mandasse para lá. E o facto é que eu acho que não há impossíveis na vida se nós sonharmos e concretizarmos as coisas. E quando cheguei cá e falei com o professor Candeias perguntou-me qual era o sonho que eu tinha e disse para eu escrever o projeto. E o facto é que eles disseram que sim, e depois ainda incluímos os manuscritos que foram produzidos em Claraval, que é a abadia-mãe de Alcobaça, e os resultados foram extraordinários. Então, conte-nos que resultados foram. De facto, nós estávamos a utilizar materiais que não se vê nos manuscritos que estão no Vaticano deste período cistercienses, porque eles seguiam mesmo a regra de São Bernardo, tinha que ser o monocromismo, não é? Tinham que ser monocromáticos. E só podiam usar uma cor? Sim, porque era muito austera, uma regra muito austera. E nos manuscritos de Claraval, os materiais que nós temos e o tipo de decoração só aparece na Grande Bíblia de Claraval, neste período, que é o manuscrito de expoente máximo produzido neste período em Claraval. Então, ou seja, isso significa? Significa que nós éramos muito mais audazes do que se fazia na Abadia-Mãe, que era um mosteiro muito, muito rico, e que alguns materiais nós já estávamos a usar de forma exaustiva, muito provavelmente, isso é a nossa teoria, de estarem a ser trazidos pelos árabes, e por isso nós tivemos um acesso muito mais cedo e com muito maior quantidade de pigmentos e alguns corantes, que depois só mais tarde é que começam a subir na Europa e a aparecer de forma mais generalizada. Portanto, aquele velho movimento que nós toda a vida nos foi inculcado, que nós somos os últimos a receber informação, porque estamos aqui na cauda da Europa. Na verdade, o que a Catarina concluiu é que o movimento foi inverso. Foi do sul para o norte, sim, exatamente. Para as iluminuras cristãs. Sim. Isto é uma coisa extraordinária. E, aliás, alguns dos materiais, como por exemplo o branco de chumbo, só aparece com esta utilização em manuscritos ingleses cerca de 100 anos mais tarde. E é extraordinário, tive a oportunidade de falar numa conferência em Cambridge, e quando eu comecei a mostrar o que é que nós tínhamos em Alcobaça, eu só dizia, mas neste período tem esta riqueza de materiais e tem este sistema decorativo, e nós, assim, de facto, é aquilo que nós temos, e as pessoas ficaram impressionadíssimas, e é muito bom poder contribuir para o nome Portugal ficar muito mais na boca de todos os europeus. E por estas razões, vanguarda.
A Catarina não vivia em Évora. Não. Eu estudei no técnico, vivia ao lado do técnico. Portanto, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Eu já fiz doutoramento na Universidade Nova de Lisboa e depois tinha o sonho de um dia vir para o Alentejo e tive a enorme sorte, na altura, o Hércules estar no início e de ouvir e de conhecer o projeto e tentei vir para cá e é ótimo estar aqui. E conseguiu, e é um grande casamento, a Catarina com o Hércules e o Hércules com a Catarina, porque é a primeira vez que o Vaticano deixa que um investigador exterior à instituição possa levar tão longe um projeto com objetos que pertencem à instituição. Sim, e de fazer esta relação também com outras coleções e foi uma emoção enorme nós levarmos os nossos equipamentos que nós temos aqui para dentro do Vaticano e passar a guarda suíça com eles e montar tudo lá dentro. E depois o que foi mais interessante é como viram a nossa abordagem e como é que nós nos relacionávamos com as obras que tínhamos nas mãos. Então perguntaram, já agora não querem também analisar outros manuscritos emblemáticos? E eu de repente tive um autógrafo de São Tomás de Aquino nas minhas mãos para eu caracterizar, ou tive um palimpsesto que foi escrito pelo Aristóteles para eu caracterizar e de repente nós começamos a sentirmos-nos a contribuir para a história que está a ser escrita, não é? Para a história quem escreveu, quem não escreveu. Para a história universal. O São Tomás de Aquino foi muito interessante porque era alguns apontamentos que existem nas margens do texto do autógrafo dele que não se sabia se tinham sido adendas que ele fez ou se foi o secretário que fez algumas anotações. Então era necessário a caracterização material das tintas de escrita para tentar inferir de alguma forma quem é que poderá ter escrito o quê. E isso era muito importante porque... E quem foi que escreveu? Muitas foram um secretário, só num caso específico é que foi São Tomás de Aquino, porque as letras são muito semelhantes e ele tem uma caligrafia muito, muito complicada, só 5 pessoas no mundo é que conseguem compreender a caligrafia de São Tomás de Aquino e aí é que era a dúvida e foi muito interessante, percebemos que naquela parte específica houve uma adenda feita pelo São Tomás que não concordava bem com o texto original que tinha escrito. No texto principal. Deixe-me dar-lhe aqui os parabéns. Muito obrigada. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.